Olá! As escrituras Sud, reveladas nesta última dispensação pelo profeta Joseph Smith, são unânimes em dizer que a pele escura é uma maldição de Deus, o que não é corroborado pela Bíblia. Esses ensinamentos fizeram com que o mundo cristão, crente apenas na Bíblia, tivesse mais facilidade em aceitar os movimentos sociais que tinham interesse em dar os direitos iguais dos brancos aos negros. Porém, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e seus líderes foram mais resistentes em aceitar esses movimentos sociais. Essa resistência tem grande influência por causa das escrituras Sud, que associam a escuridão da pele à desobediência e à iniquidade. Neste vídeo, vamos analisar os conceitos das escrituras Sud aplicadas à cor da pele e como elas foram ensinadas e compreendidas pelos profetas modernos da igreja. Vamos analisar também como a igreja tenta reconciliar esses ensinamentos racistas nos dias atuais. Vamos ao estudo. Para compreender o racismo nas escrituras Sud, é essencial começar com o livro de Mórmon, onde as crenças sobre cor da pele têm grande relevância. Em 2 Nef 21:23, que diz: "E ele fez com que a maldição caísse sobre eles, sim, até mesmo uma maldição dolorosa, por causa de sua iniquidade, pois eis que endureceram o coração contra ele, tornando-se como uma pedra. Portanto, como eram brancos e extremamente belos e encantadores, para que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com que uma pele negra caísse sobre eles. E assim diz o Senhor Deus: farei com que eles sejam repugnantes para o teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E maldita será a semente daquele que misturar com a sua semente, pois serão amaldiçoados com a mesma maldição. E o Senhor falou isso, e foi feito." Então, de acordo com a Escritura, uma maldição fez com que uma pele negra se apoderasse dos lamanitas para que eles não fossem atraentes para os nefitas, brancos e encantadores. Assim, o livro de Mórmon afirma que os lamanitas, as pessoas que a igreja acredita serem nativos americanos, foram amaldiçoados com pele escura, para que os nefitas, que eram brancos e encantadores, não fossem atraídos por eles, para se misturarem com a sua semente. Talvez alguns possam argumentar que a maldição não estava na pele, mas Alma 3:6 esclarece essa ideia dizendo: "E a pele dos lamanitas era escura, por causa do sinal que havia sido posto em seus pais, como um anátema pela transgressão e rebeldia deles contra seus irmãos, que eram Nef, Jacó e José e Sam, que foram homens justos e santos." Essa passagem deixa claro que a pele escura dos lamanitas é, de fato, uma maldição de Deus. Uma maldição dolorosa simplesmente porque eles eram irmãos mais rebeldes. Quem não tem isso, às vezes, dentro de uma família? Em Jacó, no livro de Mórmon, reforça essa conexão entre maldição e cor da pele. Jacó 3:5 diz: "Eis que os lamanitas, vossos irmãos, a quem odiais por causa de sua imundície e da maldição que lhes caiu sobre a pele, são mais justos que vós, porque eles não se esqueceram do mandamento do Senhor, dado a nosso pai, de que não deveriam ter mais que uma esposa, nem concubina alguma, e que não deveriam cometer libertinagem." Este versículo reforça mais uma vez que a pele escura é uma maldição de Deus. Além disso, destaca-se a condenação da poligamia e da poliandria, o que é irônico, considerando que Joseph Smith se envolveria em tais práticas no futuro, como já discutimos em vídeo no canal. Além disso, a ideia de que os nativos americanos têm origem hebraica e que a pele escura é uma maldição era amplamente aceita no século XIX. Essa crença que os nativos americanos descendiam de um povo de pele branca, vindo do velho continente, era chamado de mito do construtor de montes. Essa crença era frequentemente usada para justificar a destruição e a escravidão dos nativos americanos. O livro View of the Hebrews, escrito antes do livro de Mórmon, já refletia essas ideias e é frequentemente citado por críticos para mostrar a influência que o livro desempenhou nas ideias de Joseph Smith. Mas não só View of the Hebrews, mas outros livros na época falavam sobre esse assunto. Como o próprio livro de Mórmon, que surgiu posteriormente, falou sobre isso, indiretamente. O problema da pele escura ser uma maldição transcende o próprio livro de Mórmon. Basta examinar algumas citações de líderes da igreja em relação a essa maldição. Em uma revelação de Joseph Smith, registrada em uma carta por W. Phelps, mostra que a crença entre as pessoas era que os nativos americanos ficariam brancos à medida que voltassem para o Senhor. O registro diz: "Em verdade vos digo que a sabedoria do homem, em seu estado decaído,
não conhece os propósitos e os privilégios de meu cargo no sacerdócio, mas sabereis quando receberdes a plenitude por causa da unção. Pois é meu desejo que, com o tempo, tomai para vós esposas dos lamanitas e nefitas, para que sua posteridade se torne branca, agradável e justa. Pois mesmo agora suas mulheres são mais virtuosas que os gentios. Ezra Buff, em uma carta ao reverendo Ed, registrada no The Ohio Star, apresenta a sua preocupação com a revelação de Joseph, orientar os homens a tomar as mulheres indígenas como esposas para que se tornem brancas e agradáveis. Ele diz: foi divulgado por revelação que será agradável ao Senhor, caso eles formem uma aliança matrimonial com os nativos, e por isso significa que os élderes, que cumprem o que tão agradável ao Senhor, e para o qual o Senhor prometeu abençoar abundantemente aqueles que o fazem, ganham residência no território indígena, independente do agente. Foi dado a conhecer a alguém que deixou sua esposa no estado de Nova York, que ele está totalmente livre de sua esposa e tem a liberdade de tomar para si uma esposa dentre os lamanitas. Percebeu-se facilmente que esta permissão se adequava perfeitamente aos seus desejos. Muitas vezes o ouvi afirmar que o Senhor lhe deu a conhecer que ele está tão livre de sua esposa quanto de qualquer outra mulher. E o único crime que já ouvi alegado contra ela é que ela se opõe violentamente ao mormonismo. Mas antes que este casamento previsto possa ser concretizado, ele deve retornar ao estado de Nova York e resolver seus negócios, por medo de que, caso retorne, após o caso ter ocorrido, a autoridade civil o prenda como um criminoso. O interesse era tão grande em tornar os nativos brancos que a revelação de Joseph autorizava os élderes da igreja a se envolverem com as nativas americanas, independente de serem casados. Obviamente, causou um grande descontentamento entre as esposas desses homens. Tentar violar a cultura desses nativos, a fim de evangelizá-los para servirem ao Deus do mormonismo, é algo perturbador. Além disso, é preocupante essa revelação, a fim de torná-los um povo branco e agradável, já que, até os dias de hoje, esse fato ainda não aconteceu. O profeta vidente e revelador Spencer W. Kimball também acreditava numa mudança de cor nos nativos americanos. E na Conferência Geral de outubro de 1960, lembre-se que as conferências era a voz do Senhor, dirigida ao povo por meio de seus servos, e Kimball expressou sua confiança nas Escrituras que os índios americanos, referenciados até então como lamanitas, poderiam se tornar brancos. Ele disse o seguinte em seu discurso: o dia dos lamanitas está próximo. Durante anos, eles têm se tornado encantadores e agora estão se tornando brancos e encantadores, como lhes foi prometido. Nesta fotografia dos 20 missionários lamanitas, 15 dos 20 eram tão leves quanto os ângulos. 5 eram mais escuros, mas igualmente encantadores. As crianças do programa de colocação em casa em Utah são muitas vezes mais claras do que os seus irmãos e irmãs dos Hogans da reserva. Numa reunião, estavam presentes um pai, uma mãe e a sua filha de 16 anos. A garotinha de 16 anos sentava entre o pai e a mãe morenos, e era evidente que ela era vários tons mais clara que seus pais na mesma reserva, no mesmo Hogan, sujeita ao mesmo sol, vento e clima, em uma cidade de Utah, que por 2 anos teve um menino indiano em sua casa que afirmou ser um pouco mais claro do que o irmão mais novo, que acabava de entrar no programa vindo da reserva. Esses jovens membros da igreja estão mudando para a brancura e o encanto. Um elder branco disse brincando que ele e seu companheiro doavam sangue regularmente ao hospital na esperança de que o processo pudesse ser acelerado. Aqui vemos uma fotografia de Spencer W. Kimball em visita à reserva e acompanhando a evolução dos nativos a fim de se tornarem um povo branco e encantador. Vamos ver um trecho do discurso dele para entendermos como ele acreditava que os lamanitas poderiam se tornar brancos e encantadores novamente. The prophet Joseph Smith, when he was dedicating the Kirtland Temple in 1836, in his prayer, which he stated later, was a revelation from the Lord, he made this statement: "And Father, cause that the remnants of Jacob, who have been cursed and smitten because of their transgression, be converted from their wild and savage condition to the fullness of the everlasting gospel." The prophet Joseph Smith gave us this thought, that the Lord brought us out here to bring the gospel to the Lamanites. One of the most important things that can possibly happen in this whole dispensation of the fullness of the times is to bring the gospel to the Lamanites. Brother Brigham Young said it's our duty to feed and teach these Indians. Let me quote a few lines from him. He advised them to educate them and teach the gospel so that many generations would not pass
ere they should become white and delightsome people. O apóstolo Orson Pratt, escrevendo sobre os ensinamentos de Joseph Smith, em 1840, disse: "Mas, por outro lado, os lamanitas, devido à dureza de seu coração, lançaram muitos julgamentos sobre sua própria cabeça. Não obstante, não foram destruídos como nação. Mas o Senhor Deus enviou uma maldição sobre eles, e eles se tornaram um povo escuro, repugnante e imundo. Antes de sua rebelião, eles eram brancos e extremamente belos, como os nefitas. Mas o Senhor Deus os amaldiçoou em sua aparência, e eles foram mudados para uma cor escura. E eles se tornaram um povo selvagem e feroz, sendo grandes inimigos dos nefitas, a quem eles procuraram, por todos os meios, destruir." O presidente Wilford Woodruff disse: "Os lamanitas, nativos americanos, agora um povo oprimido, são um remanescente da casa de Israel. A maldição de Deus os seguiu, assim como aconteceu com os judeus. Embora os judeus não tenham sido escurecidos em sua pele, como aconteceu com os lamanitas." Este é de um panfleto publicado pela igreja em 1974 e entregue aos nativos americanos e polinésios. O panfleto iniciava com uma afirmação sobre a origem dos nativos polinésios, dizendo: "Vocês, nativos americanos, chamados de índios, quem são vocês? De onde você veio? Você sabia que seus ancestrais já foram uma nação poderosa no continente americano? Evidências das grandes nações dos seus antepassados foram encontradas neste continente. Muito foi aprendido sobre seu povo através do estudo dessas evidências. No entanto, a melhor fonte de informações verdadeiras que revelam quem você é, de onde veio e o que pode acontecer é encontrada em um livro importante, o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon, uma história de seus antepassados. O Livro de Mórmon é uma história de seu povo, é o seu livro. É por isso que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sentem a responsabilidade de lhe contar sobre isso. Poderia facilmente adicionar muito mais citações aqui, mas a verdade é que, desde Joseph Smith até os dias de hoje, foi ensinado como um fato incontestável que a pele escura era uma maldição de Deus. A leitura dessas citações evidencia claramente que a pele escura era considerada como uma punição divina. Apesar da tentativa de muitos defensores sugerir que essa maldição estava sendo gradualmente retirada pelo Senhor, a pele escura ainda é associada à maldição nas escrituras Sud, assim como por muitos profetas Sud do passado. E as coisas só foram mudando quando perceberam que, apesar de muitos nativos americanos se batizarem na igreja e viverem uma vida reta e até mesmo servirem missão para a igreja, sua pele permanece na mesma tonalidade, nos levando a considerações que as promessas de retirada dessas maldições, escritas no Livro de Mórmon, colocam em questão se são realmente histórias de um povo que viveu neste continente ou frutos do pensamento do século XIX inseridos no livro, para atrair seguidores naquele período. Também coloca fortes considerações sobre a capacidade analítica desses profetas como videntes e reveladores de analisar acontecimentos que têm demonstrado um grande fracasso ao longo do tempo, fazendo com que a religião reveja de tempos em tempos suas análises e considerações para manter viva a fé dos membros sobre os poderes visionários desses homens. É um fato que o Livro de Mórmon reflete a mentalidade do século XIX, onde as pessoas buscavam explicar como os nativos americanos chegaram à América, antes dos colonos brancos. A narrativa de uma raça selvagem de pele escura, que exterminou os colonizadores brancos superiores, era um tema predominante no mito do construtor de montes. Portanto, não é surpreendente que o racismo presente no Livro de Mórmon reflita o ambiente racista da época de Joseph Smith. Sobre o mito do construtor de montes, o Departamento de Antropologia da Universidade do Estado de Michigan disse o seguinte sobre esse aspecto cultural do século XIX. O mito do construtor de montes refere-se à ideia do século XIX de que os montes encontrados no leste dos Estados Unidos, em vez de serem construídos pelos ancestrais das tribos nativas americanas, foram construídos por uma civilização avançada, há muito perdida, que veio de vários continentes como Europa, Ásia, África, ou mesmo imaginários como Atlântida. Para sustentar essa ideia, as pessoas muitas vezes plantavam relíquias falsas nos montes que poderiam estar associadas a civilizações antigas, como as 10 tribos perdidas de Israel. Não demorou muito para que o mito fosse desmascarado e para que a construção dos montes fosse legitimamente associada aos ancestrais das tribos que estavam na região, e o mito realmente se tornou apenas um mito. Apesar da crença que esses montes, como o próprio Monte Cumorah, pudesse ter sido construído por essa raça superior, o mito foi desmascarado. Não há qualquer indício que o Monte Cumorah, em Palmyra, Nova York, tenha sido palco de uma grande guerra que culminou com o extermínio do povo superior branco-nefita. Nenhum vestígio de ossadas, espadas, são encontradas neste local, contrariando a narrativa de Moroni, que enterrou as placas próximas do monte no grande extermínio, fazendo com que a igreja considerasse que o palco da grande guerra pudesse estar localizado em outras regiões.
A ironia é que Joseph conseguiu descobrir onde era o Jardim do Éden, mas nenhum vidente da igreja conseguiu localizar um ponto sequer de evidência dessas civilizações de sangue hebraico. Richard Bushman, um historiador e membro da igreja, reconhece que há diversos aspectos culturais vinculados ao Livro de Mórmon, que remetem a uma cultura do século XIX. Em uma entrevista com Bill Reel, ele disse o seguinte: existe o fato de que há frases em todos os lugares, frases longas, que se você pesquisá-las no Google, você as encontrará em escritos do século XIX. A teologia do Livro de Mórmon é muito a teologia do século XIX, e parece uma compreensão do século XIX, da Bíblia hebraica, como um Antigo Testamento. Isto é, ela contém Cristo da maneira que os protestantes viam Cristo em todo o Antigo Testamento. É por isso que agora a chamamos de Bíblia hebraica, porque os judeus nunca a viram dessa forma. São todos problemas com os quais temos que lidar. Vamos ouvir o áudio. And then there is the fact that, there's phrasing everywhere, long phrases that if you Google them, you'll find them in 19th century writings. The theology of the Book of Mormon is very much 19th century theology, and it reads like a 19th century understanding of the Hebrew Bible as an Old Testament. That is, it has Christ in it, the way Protestants saw Christ everywhere in the Old Testament. That's why we now call it Hebrew Bible, because the Jews never saw it quite that way. So these are all problems we have to deal with. A igreja só recuou desse racismo vinculativo, principalmente do século XIX, com as origens do livro, quando se tornou socialmente insustentável manter a crença de que a pele escura era uma maldição divina, especialmente com a evidência do DNA, que desmente a teoria de que os nativos americanos descendem de Israel, mas sim da Ásia. A questão do DNA será um objeto de estudo mais aprofundado em vídeo específico, mas essa pressão social forçou a igreja a revisar a introdução do Livro de Mórmon. Até 1981, a introdução do livro dizia que os lamanitas eram os principais ancestrais dos índios americanos, e após 1981, a igreja alterou a introdução dizendo que os lamanitas estão entre os antepassados dos índios americanos. Parece que o continente americano, que era a terra escolhida por Deus para trazer seus escolhidos, também trouxe outros povos com culturas politeístas, como encontradas em grande parte da cultura nativa americana. Apesar da igreja fazer associações com a cultura dos povos do Livro de Mórmon, com as civilizações nativo-americanas, nenhuma dessas civilizações tem origem hebraica, mas essas narrativas servem para tentar respaldar, no mundo real, um livro que na prática não consegue se estabelecer como um documento histórico, como a Bíblia. Joseph Smith alegou ter traduzido o Livro de Mórmon através de uma pedra vidente em um chapéu. Então, por que Deus não teria corrigido a parte sobre a pele escura para indicar que a maldição não estava relacionada com ela, visando futuros problemas de entendimento que culminaram com falsos ensinamentos? Isso mais uma vez remete às influências de Joseph e a cultura de sua época sendo incorporadas no livro e suas próprias influências sendo transmitidas como doutrina para os membros de sua época. É interessante notar como a igreja está tentando redefinir não apenas as escrituras, mas também os ensinamentos dos profetas. Em 2020, as lições do manual Vem e Segue-me da igreja foram baseados no Livro de Mórmon. A versão online do manual já estava higienizada, enquanto a versão impressa ainda constava fatos incômodos sobre os lamanitas que esqueceram de alterar. No manual impresso, Vem e Segue-me, de 2020, a questão da maldição da pele escura foi tratada da seguinte forma. Segundo Nef 5:20-21. Qual foi a maldição que caiu sobre os lamanitas? A pele dos lamanitas foi escurecida para tornar possível distingui-los dos nefitas e evitar que os dois povos se misturassem. A pele escura era o sinal da maldição. A maldição, propriamente dita, foi a retirada do Espírito do Senhor. A pele escura não é mais considerada um sinal da maldição. Com apenas uma martelada, a igreja diz que a pele escura não é mais considerada uma maldição. Porém, é a pele escura que torna a pessoa desagradável e repugnante para os nefitas ainda permanece. Onde estaria esse perdão de Deus, afinal? Apesar da versão online não mostrar essa citação do manual impresso, que já é horrível, essa citação ainda foi dita pela metade. Aqui está a citação completa do que Joseph Fielding Smith disse que o manual impresso cuidadosamente corta. Destacarei em negrito apenas as áreas que a igreja cita para que você possa ver tudo o que foi deixado de fora. A pele escura foi colocada sobre os lamanitas para que pudessem ser distinguidos dos nefitas e para evitar que os dois povos se misturassem. A pele escura era o sinal da maldição. A maldição foi a retirada do Espírito do Senhor e os lamanitas se tornando um povo repugnante e imundo, cheio de ociosidade
e todo tipo de abominações. O Senhor ordenou aos nefitas que não se casassem com eles, pois se o fizessem, participariam da maldição. Na época da visita do Salvador aos nefitas, todo o povo se uniu, e a maldição e a pele escura, que era seu sinal, foram removidos. Os dois povos tornaram-se um só e viveram em plena harmonia e paz durante cerca de 200 anos. Não havia ladrões, nem assassinos, nem lamanitas, nem qualquer tipo de itas, mas eles estavam em um, os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. O mal traz o retorno da pele escura. Depois que o povo novamente se esqueceu do Senhor e surgiram dissensões, alguns deles assumiram o nome de lamanitas, e a pele escura retornou. Quando os lamanitas se arrependerem totalmente e receberem sinceramente o Evangelho, o Senhor prometeu remover a pele escura. O Senhor declarou, por revelação, que antes que chegue o grande dia do Senhor, Jacó florescerá no deserto e os lamanitas florescerão como a rosa. A pele escura daqueles que entraram na igreja não deve ser mais considerada um sinal de maldição. Muitos desses convertidos são maravilhosos e têm o Espírito do Senhor. Talvez haja alguns lamanitas hoje que estejam perdendo o pigmento escuro. Muitos dos membros da igreja, entre os índios Catawba do Sul, poderiam facilmente passar pela raça branca, também em outras partes do Sul. A igreja omitiu partes cruciais da citação de Joseph Fielding Smith, que descreve os lamanitas como um povo repugnante e imundo, após a maldição, e sua pele se tornando branca quando Jesus os visitou, e voltando à pele escura depois devido à iniquidade. Possivelmente o autor do livro de Mórmon estava tentando fazer alguma relação que pudesse fortalecer a narrativa do construtor de montes, com essa ideia de um povo camaleão. Mais triste é que Joseph F. Smith sugere que os lamanitas, membros da igreja, verão sua própria pele passar de escura para branca, prometida com a remoção da maldição, dando como referência os índios Catawba do Sul. Essa omissão é desonesta e contradiz a própria definição de honestidade da igreja. O livro de Mórmon sustenta uma visão de supremacia branca, retratando a pele branca como deliciosa, enquanto sugere que aqueles com pele escura são tão impuros que os nefitas brancos não seriam tentados a se relacionar com eles. De acordo com o dicionário Oxford, supremacia branca é definida como a crença de que os brancos são melhores de que outros grupos e deveriam ter poder sobre eles. Infelizmente, o livro de Mórmon acaba criando essa ideia baseada em cor da pele, que foi levada muito a sério por diversos líderes da igreja. Isso fez com que a igreja atrasasse em relação à sociedade em reconhecer os direitos da raça negra na sociedade, por exemplo. Além de serem explicitamente racistas e prejudiciais ao tratamento igualitário de Deus com os homens, os ensinamentos do livro de Mórmon e dos líderes da igreja também acabaram usurpando as identidades dos nativos americanos e polinésios, apenas para depois tentar vendê-las de volta. A igreja promove a ideia de que esses grupos são os descendentes do livro de Mórmon, apesar de não terem absolutamente nenhuma base científica para isso. Essa manipulação é particularmente exploratória, usando a herança cultural e étnica dessas pessoas como uma ferramenta para a conversão à igreja. O elder Legrand Richards, em uma entrevista ao Wesley P. Walters, disse em 1978, o Senhor nunca indicou que a pele negra surgiu por ser menos fiel. Agora, o índio, sabemos porque ele mudou, não é? O livro de Mórmon nos diz isso, e ele tem a pele escura, mas ele tem lá a promessa de que, através da fidelidade, todos eles se tornarão novamente um povo branco e encantador. A crença na mudança de pele era algo factual, apontado por muitos líderes. O livro de Mórmon ensina que a pele escura é uma maldição de Deus, mas sugere que, ao se tornar bom novamente, sua pele voltará a ser branca. Essa doutrina foi repetidamente confirmada pelos líderes da igreja, até que se tornou insustentável após o levantamento da proibição do sacerdócio em 1978. Embora o livro de Mórmon se concentre nos nativos americanos, ensinando que são descendentes dos lamanitas, uma ideia desmentida pelo DNA, a pele escura é associada à maldição também em outras escrituras, como o livro de Moisés e Abraão, associadas à maldição de Caim. Na Pérola de Grande Valor, em Moisés, mais um livro de origem duvidosa e sem qualquer evidência documental, diz no capítulo 7, versículo 8 e 22, pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor e a sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. E Enoque também viu os remanescentes do povo, que eram os filhos de Adão, e eram uma mistura de toda a semente de Adão, exceto a de Caim, pois a semente de Caim era negra, e não tinha lugar entre eles. Agora, no livro de Abraão 1, 24 e 27, diz, quando essa mulher descobriu a terra, esta estava debaixo de água. Posteriormente estabeleceu seus filhos nela, e assim nasceu de Cão, a raça que conservou a maldição naquela região, sendo o faraó dessa linhagem pela qual ele não tinha direito ao sacerdócio. Embora os faraós o reivindicassem para sua descendência de Noé, através de Cão,
Assim, meu pai foi desviado pela idolatria deles. Para evidenciar ainda mais que Joseph Smith incorporava as ideias circundantes sobre a inferioridade da pele escura, podemos observar como ele, de forma incorreta, traduziu a única figura negra do facsímile 3 do livro de Abraão. A tradução de Joseph Smith da figura 6, que é descrita como Olin-Lá, um escravo pertencente ao príncipe, na tradução real dos papiros, significa Anubis, guia dos mortos, com caracteres egípcios literais acima da cabeça, que confirmam que este é Anubis. Resumindo, Joseph Smith interpretou erroneamente a figura negra no facsímile 3 do livro de Abraão como um escravo, alinhando-se à sua visão de mundo, embora não houvesse base histórica para essa associação. A xilogravura do facsímile mostra que o nariz da figura foi esculpido para parecer um humano negro, sugerindo influências de sua época, enquanto Anubis deveria ter um focinho, já que teria a cabeça de um chacal. Ambos os livros, o livro de Abraão e de Moisés, indicam que os negros eram desprezados pelos brancos ao redor e não eram dignos do sacerdócio devido à cor da pele, favorecendo os de pele branca aos olhos de Deus. Isso mostra que Joseph Smith seria capaz de criar suas próprias gravuras para adaptar a sua narrativa. Porém, quando analisamos um documento histórico como a Bíblia, verificamos que a maldição de Caim não tem qualquer relação com a cor da pele. Em Gênesis 4, 11 a 15, diz o seguinte sobre a maldição de Caim: "E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra." Então a maldição de Caim era que ele seria fugitivo e vagabundo, e que a terra não daria força quando ele lavrasse. Essa era a maldição, apenas isso. Continuando diz: "Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Vemos que o sinal posto em Caim não era a maldição, mas uma proteção para que ninguém o matasse. E não foi prometido que seria posto uma maldição em sua posteridade, pois a maldição era apenas para ele devido ao seu crime. Então não poderia ser a cor da pele, pois não seria algo a ser passado para a descendência. Continuando a escritura, diz que Caim foi para a cidade de Nod, e lá Caim conheceu uma mulher e tiveram descendência. E fica evidente que a descendência de Caim não tinha sido amaldiçoada como sendo vagabundos. Pelo contrário, o versículo 20 a 22 fala de alguns descendentes conhecidos por sua industriosidade. O versículo 20 a 22 diz: "E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado." Ou seja, Jabal era conhecido pela capacidade de construção de tendas, que na época era um luxo, e ainda tinha gados. Continuando diz: "E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão." Tocar harpa e órgão, naquela época, era algo nobre e nada miserável. Ezelá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Tubal-Caim era mestre na obra de cobre e ferro. Naquela época, esse tipo de serviço deveria ser muito bem respeitado. E no versículo 23 e 24, matamos a questão da maldição que diz: "E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, a maldição que estava em Caim também foi direcionada a Lameque. Mas não fala que esses descendentes, ou que o próprio Lameque já possuía a maldição de Caim. E a maldição estava relacionada ao fato de os dois terem assassinado uma pessoa. Lameque é amaldiçoado assim como Caim, e não como a descendência de Caim. Pois, se fosse por descendência, Lameque já seria negro pela maldição de Caim. Vemos assim que a maldição não estava relacionada com a cor da pele, mas ao fato de se tornarem vagabundos, e a terra não teria força com eles. Nenhuma relação com a descendência. Agora, tanto no livro de Abraão e Moisés, indicam que os negros eram desprezados pelos brancos ao seu redor, e não eram considerados dignos de possuir o sacerdócio devido à cor da pele, que era a parte da maldição, favorecendo os de pele branca aos olhos de Deus. Ao longo dos anos, a igreja fez várias mudanças devido à pressão pública decorrente dos ensinamentos que sugeriam superioridade da pele branca sobre a pele negra ou parda. Algumas dessas mudanças foram: as palavras pele negra foram removidas do resumo introdutório de 2º Nef, capítulo 5. Agora diz que os lamanitas são afastados da presença do Senhor, são amaldiçoados e tornaram-se um flagelo para os nefitas. No capítulo 5 de Mórmon, eles mudaram o título do capítulo de "Os lamanitas serão um povo obscuro, imundo e repugnante" para
Por causa de sua incredulidade, os lamanitas serão dispersos e o Espírito deixará de lutar com eles. Quando você lê versículos do livro de Mórmon, como 2 Nef 5:21, e se depara com a relação entre os de pele branca e de pele escura, que diz: "E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura." Quando você lê um versículo desse, fica claro que há uma implicação de que aqueles com pele branca são considerados mais atraentes, puros, castos e dignos do que aqueles com pele negra. Embora alguns argumentem que pele, na verdade, se refere a roupas, essa interpretação não se encaixa no contexto dos versículos, nem nos ensinamentos dos líderes da igreja sobre identificar os lamanitas com base na cor da pele, ou seja, os nativos americanos. Essa ideia reflete a própria definição de supremacia branca e está incorporada nas doutrinas da igreja, quer sejam aceitas literalmente ou não. O problema é agravado pelos ensinamentos dos líderes da igreja, que afirmam que a pele negra é inferior à pele branca. Vamos ver mais algumas citações. Na 109ª Conferência Geral da Igreja, em abril de 1939, George F. Richards deu o seguinte ensinamento: punição dos não valentes. O negro é um homem infeliz. Ele recebeu uma pele negra, mas isso não é nada comparado com a deficiência maior de não lhe ser permitido receber o sacerdócio e as ordenanças do templo, necessário para preparar homens e mulheres para entrar e desfrutar da plenitude da glória do reino celestial. Qual é o motivo dessa condição? Perguntamos. E tenho satisfação em pensar que, como filhos espirituais de nosso Pai Eterno, eles não foram valentes na luta. Somos informados de que Miguel e seus anjos lutaram e entendemos que estávamos com Cristo, nosso Senhor, na plataforma. Pai, seja feita a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Não posso conceber nosso Pai entregando seus filhos a uma condição como a da raça negra, se eles tivessem sido valentes no mundo espiritual naquela guerra no céu. Nem poderiam ter feito parte daqueles que se rebelaram e foram abatidos, pois estes últimos não tiveram o privilégio de habitar na carne. Em algum lugar ao longo do caminho estavam esses espíritos, talvez indiferentes e possivelmente neutros na guerra. Em um livreto para a juventude da igreja, Harold B. Lee já doutrinava a juventude da igreja a crescer aprendendo que diferenças raciais e privilégios nesta vida tinham relação com a dignidade da pessoa, colocando os brancos como uma raça superior e privilegiada desde a pré-existência, enquanto pessoas menos abastadas nesta vida nascem assim por falta de valentia junto a Deus. O texto diz: o privilégio de obter um corpo mortal nesta terra é aparentemente tão inestimável que aqueles que estão no mundo espiritual, mesmo sendo infiéis ou não valentes, foram sem dúvida autorizados a tomar corpos mortais, embora sob pena de limitações raciais, físicas ou nacionalistas. Então, os espíritos infiéis ou não valentes estão associados às pessoas com limitações raciais ou físicas ou nacionalistas. Brigham Young, em um discurso na Assembleia Legislativa de Utah, expressou seu entendimento baseado nas escrituras sudis sobre a raça, dizendo: embora a semente de Canaã inevitavelmente carregue a maldição que foi colocada sobre eles, até que a mesma autoridade que a colocou lá considere apropriado removê-la, assim, embora a servidão possa e deva existir, e isso também para aqueles que são naturalmente designados a ocupar a posição de servo dos servos, ainda assim não devemos cair no outro extremo e torná-los animais do campo, considerando não a humanidade que se apega à raça de cor, nem ainda os elevar, como alguns parecem dispostos, a uma igualdade com aqueles que a natureza e o Deus da natureza indicaram como seus mestres, seus superiores. Ou seja, os escuros já estariam predestinados ou preordenados, do jeito que a igreja prefere entender, que a serem servos dos servos, que os brancos seriam seus mestres e seus superiores. Em outra ocasião, na sessão conjunta do Legislativo de Utah, Brigham Young disse também: observarei com relação à escravidão, visto que acreditamos na Bíblia, visto que acreditamos nas ordenanças de Deus, no sacerdócio e na ordem e nos decretos de Deus. Devemos acreditar na escravidão. Foram submetidos a severas maldições que foram impostas sobre si mesmos em suas famílias, classes e funções, e até que a maldição seja removida por aquele que a colocou sobre eles, eles deverão sofrer suas consequências para removê-lo. Acredito firmemente na escravidão. Em uma carta da primeira presidência da igreja, que na época estava sob a direção de George Albert Smith, direcionada a Virgil H. Spomberg, que era um crítico à proibição antinegros, em 1947, fez a seguinte referência ao entendimento da igreja sobre a raça negra. Desde os dias do profeta Joseph até agora, tem sido a doutrina da igreja, nunca questionada por nenhum dos líderes da igreja, que os negros não têm direito às bênçãos completas do evangelho. Além disso, suas ideias, tal como as entendemos, parecem contemplar o casamento misto das raças negra e branca, um conceito que até agora tem sido muito repugnante
para a maioria das pessoas de mente normal, até agora. O governo de Deus para Israel, o seu povo escolhido, tem sido endogâmico. O Israel moderno tem sido orientado de forma semelhante nesta área, no sentido de derrubar barreiras raciais em matéria de casamentos mistos entre brancos e negros, mas não tem a sanção da igreja e é contrária à doutrina da igreja. A ideia de que a cor da pele tinha relação com a vida pré-mortal também era bem enfatizada, como vemos no livro citado por John Stewart, que disse em 1960. Pense nos milhões de espíritos nascidos na raça lamanita depois que os lamanitas se tornaram um povo decaído. Como você pode justificar uma circunstância tão infeliz de nascimento, exceto com base no desempenho individual na vida pré-mortal? O próprio livro de Mórmon remetia a uma ideia do século XIX de uma mãe de Jesus branca e um Jesus branco, o que contraria os aspectos de raça dos povos nascidos no Oriente Médio, que têm uma tendência de terem a pele um pouco mais escura devido à exposição ao sol e condições climáticas da região que acabam fazendo com que o corpo tenha uma concentração maior de melanina na pele e, consequentemente, sendo mais morenos. A escritura em 1 Nef 11:13 diz: E aconteceu que olhei e vi a grande cidade de Jerusalém, e também outras cidades, e vi a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré vi uma virgem, que era extremamente formosa e branca. As artes na igreja procuram remeter a Jesus branco, dando a ideia propagada no livro de Mórmon de pureza e ele segurando uma criança de pele escura. Seria uma reflexão do amor de um Deus branco, puro, a uma raça repugnante e pecadora? Sites apologistas como o Fair Mormon até tentam redirecionar o entendimento da maldição não ser a pele escura, porém os argumentos são muito fracos. O site diz: a brancura da árvore simboliza a retidão ou celestialidade. Não pretende ser uma descrição física. Da mesma forma, concluo que a associação entre pele e branco-negro é metafórica, não pretendendo indicar pigmentação. Douglas Campbell, professor de ciência da computação da Universidade Brigham Young, examinou os usos textuais de branco no livro de Mórmon e concluiu que o termo é usado metaforicamente para pureza ou limpeza. O uso metafórico de termos de cores ecoa o da Bíblia, Lamentações 4:7-8. Atribui cor metafórica para capturar as condições antes e depois do cativeiro babilônico. Então eles tentam associar a brancura da árvore da vida, a brancura das vestes associadas ao dia do tribunal, como metáforas, tentando empurrar ao leitor que a ideia da maldição, da cor da pele, seguiria o mesmo sentido, e usando analogias da Bíblia também. Quando os apologistas tentam jogar para debaixo do tapete a ideia da maldição na cor da pele, eles ignoram seus próprios profetas do passado para darem ouvidos a teorias criadas por eles mesmos. Um outro estudioso Sudi, Clifford E. Jones, dá o seguinte entendimento. O livro de Mórmon descreve uma marca escura na pele, que distinguia as pessoas que se rebelaram contra Deus e suas leis daquelas que obedeciam a Deus. O Antigo Testamento refere-se a uma marca que se enquadra nesta descrição e não tem nada a ver com a cor natural da pele. A lei de Moisés proibia o povo do convênio do Senhor de fazer marcas sacrílegas, tatuagens antigas em sua pele. A Bíblia simplesmente chama essas tatuagens proibidas de marcas. Este significado bíblico da palavra marca, juntamente com os significados bíblicos de outras palavras relacionadas, ajuda-nos a compreender todas as passagens do livro de Mórmon associadas à marca lamanita. De acordo com Clifford e Jones, a marca seria uma tatuagem, o que é realmente uma piada, já que, de acordo com os profetas, os nativos americanos já nasciam com a marca e era algo muito aparente para que pudessem ser reconhecidos pelos nefitas de pele branca. Holly Richardson, em uma publicação no The Salt Lake Tribune, tenta aliviar o problema da maldição no livro de Mórmon, alegando que a pele, na verdade, não significa pele, mas sim roupas. Porém, se fossem roupas, o problema da maldição seria facilmente resolvido. Mas não é tão simples assim. Então, ele faz o seguinte questionamento em parte do artigo para manter viva a sua fé, dizendo: e se a nossa interpretação fosse um artefato cultural de meados do século XIX, quando a escravatura ainda era legal nos Estados Unidos? E se tivermos interpretado mal palavras como pele e preto e escuro, poderia haver outra interpretação? Eu acredito que sim. Em 2015, Ethan Sprout, professor de inglês na Utah Valley University, publicou um artigo no Journal of Book of Mormon Studies que explicou a ideia de pele ou peles, referindo-se a roupas e não à pele humana. Então, ele usa Alma 3, 5-6 para fundamentar sua ideia de roupa de pele que usavam, que diz: ora, a cabeça dos lamanitas era rapada e andavam nus, com exceção de uma pele que lhes cingia os lombos, e também da armadura que os cingia, e de seus arcos, e suas flechas, e suas pedras, e suas fundas, e assim por diante. E a pele dos lamanitas era escura, por causa do sinal que havia sido posto em seus pais como um anátema pela transgressão e rebeldia deles contra seus irmãos, que eram Nef, Jacó e José e Sam,
que foram homens justos e santos. É irracional pensar que a expressão pele, que lhes estava cingida pelos lombos, no versículo 6, está se referindo à mesma pele mencionada anteriormente. Se o autor do livro de Mórmon tentasse fazer essa conexão direta, não mencionaria a pele dos lombos e depois passaria a listar 5 outros itens que eles usavam antes de retornar à mesma pele. Além disso, para estabelecer essa conexão, seria necessário acreditar que os lamanitas ainda usavam as roupas de seus pais ou que qualquer peça de roupa que criassem instantaneamente ficaria escura, como indicado em Alma 3:6. A pele dos lamanitas era escura, de acordo com a marca que foi colocada em seus pais. Essa interpretação não faz sentido se estiver se referindo a roupas, mas é coerente se estivermos referindo à cor da pele dos seres humanos, como uma marca imposta aos pais. Além disso, é ofensivo sugerir que Deus amaldiçoaria a pele que cobre os lombos como uma forma de tornar os indivíduos não atraentes para os brancos e encantadores. Você já viu alguém ser considerado não atraente por usar roupas escuras? Ao estudar a história da igreja, percebe-se um padrão evidente. Todos os profetas, desde Joseph Smith até o profeta atual, parecem estar projetando seus próprios preconceitos e experiências pessoais na palavra de Deus para ensinar o que já acreditavam muito antes de alcançarem qualquer posição de autoridade. A esposa de Russell M. Nelson, Wendy, expressou isso de forma muito eloquente quando Nelson foi chamado profeta. Ela disse: "Eu o vi mudando nos últimos 10 meses", disse a irmã Nelson. "É como se ele tivesse sido solto. Ele está livre para finalmente fazer o que veio fazer na terra. E também, ele é livre para prosseguir com coisas que o preocupam, mas nunca poderia fazer. Agora que ele é presidente da igreja, ele pode fazer essas coisas." A primeira grande revelação de Russell M. Nelson como profeta foi a implementação de uma mudança pela qual ele lutou ao longo de toda a sua vida: não usar o nome de Mormon. No entanto, ao analisarmos os discursos anteriores de Nelson, juntamente com os de profetas daquela época, fica evidente que Nelson não alcançou sucesso nessa missão. Gordon B. Hinckley gostava do nome Mormon. Nelson só conseguiu seu desejo quando alcançou o poder. Quando Joseph Smith foi rejeitado por mulheres, ele propôs a poligamia. Ele dizia a essas jovens que elas foram designadas por Deus por meio de revelação. E se o rejeitassem, Joseph Smith afirmava que um anjo com uma espada desembainhada lhe ordenara que, se não se casassem com ele, como esposas polígamas, ele perderia a vida. Já falei sobre isso no vídeo sobre a poligamia, mas é importante entender como a noção de revelação era utilizada pelos profetas para atender a seus desejos pessoais. Mais relevante para esse assunto é também como Brigham Young implementou a proibição aos negros e porque todos os profetas até 1978 sustentavam a crença de que a pele negra era uma maldição para aqueles que foram menos valentes na vida pré-mortal. O fato da igreja afirmar ser a única igreja verdadeira e viva torna-se ainda mais problemático devido ao fato de ter defendido crenças de supremacia branca por cerca de 150 anos e ainda ensiná-las em suas escrituras. Além dos profetas videntes e reveladores transmitirem aos membros a crença que esses nativos poderiam se tornar brancos ao ensinar o evangelho a eles, ou até mesmo adotando crianças nativas americanas em suas famílias. Spencer W. Kimball chegou a dizer o seguinte em uma conferência: "Vi um contraste impressionante no progresso do povo indiano hoje, em relação ao progresso de apenas 15 anos atrás. Na verdade, as escamas da escuridão estão caindo de seus olhos e eles estão rapidamente se tornando um povo branco e encantador." Apesar dessas declarações, uma coisa precisamos concordar com o presidente Russell M. Nelson quando ele declarou que o preconceito, o ódio e a discriminação são aprendidos. As escrituras Sud ensinaram esses líderes e membros por décadas a verem as pessoas com pele mais escura como raças inferiores, e por mais que a igreja tente alterar os entendimentos, essas escrituras continuarão a transmitir essa mensagem. Nelson, em uma publicação no Facebook, em 2020, no ano em que o Vei Segme, do livro de Mórmon, cometeu a gafe de colocar a citação de um profeta antigo a respeito da maldição da pele escura dos lamanitas, disse o seguinte, para tentar contornar mais problemas que estavam acontecendo naquele ano: "Unimo-nos a muitos, em todo o país e em todo o mundo, que estão profundamente entristecidos com as recentes evidências de racismo e de um flagrante desrespeito pela vida humana. Abominamos a realidade de que alguns neguem aos outros o respeito e a mais básica das liberdades por causa da cor de sua pele. Também ficamos tristes quando estes ataques à dignidade humana levam à escalada da violência e da agitação. O Criador de todos nós convida cada um de nós a abandonar atitudes de preconceito contra qualquer grupo de filhos de Deus. Qualquer um de nós que tenha preconceito contra outra raça precisa se arrepender. Aprendemos na igreja que um dos passos do arrependimento é pedir perdão. E apesar da igreja tentar justificar e reinterpretar de diversas formas a maldição, tanto por meio de seus manuais recentes ou por defensores, tudo se resolveria de uma forma mais simples,
reconhecendo que seus líderes revelaram apenas suas ideias culturais e que influenciaram uma grande massa de pessoas dentro da igreja a tratarem de forma incorreta pessoas de raças diferentes na igreja. Nos vemos no próximo vídeo.